Meu Deus, preciso gravar das páginas pro YouTube. Das páginas pro YouTube. Renieio das páginas. Renieio das páginas pro YouTube. Vai logo gravar o das páginas pro YouTube, não ia ter cara. das páginas pro YouTube uma vez Você por vai mês? continuar com o das páginas... Tá foda. Renieio das páginas. Não, cara, para. Páginas pro YouTube. Renieio das páginas pro Vai YouTube. logo gravar o das páginas pro não YouTube. ia... Renieio das páginas pro YouTube. Cadê o das... Tá foda, eu preciso gravar, sério. Renieio das páginas pro Vai YouTube. logo gravar o... Vamos lá então? E aí, caras? Começando aqui mais um vídeo do canal Expresso de Hogwarts e hoje com o quarto episódio do quadro Das Páginas para o YouTube, falando sobre o livro de... Cálice de Fogo. Pra quem não conhece o quadro das páginas pro YouTube, nele eu releio os livros de Harry Potter e tento perceber alguns detalhes mínimos, algumas coisas que geralmente as pessoas não perceberam nas suas primeiras leituras. Ainda faço alguns comentários de minha opinião e tudo mais. Então, resumindo, a gente faz um apanhado geral do livro, como eu gosto de chamar. Sempre lembrando que o intuito desses vídeos não é fazer um livro versus filme, mas sim comentar sobre o livro propriamente dito mesmo. Então roda a vinheta porque eu sei que tem muita gente querendo esse vídeo, cara, como vocês viram no começo ali. Então eu acho que esse vídeo é especialmente para essas pessoas que estavam me cobrando muito e eu já peço desculpas pela demora anteriormente. Vamos a um comentário inicial sobre o livro de Cálice de Fogo. Foi a quarta vez que eu li esse livro na minha vida e eu posso afirmar com todas as letras que ele é infinitamente superior aos seus três antecessores. O jeito com que a J.K. Rowling escreveu esse livro aqui em relação aos outros três, sei lá, parece que é outra pessoa, tá ligado? De tão infinitamente superior que esse livro aqui é aos outros. O livro já começa cabuloso, já começa com treta, já começa com assassinato e mantém esse nível durante toda a história, até que no final tem todo aquele plot twist com o Moody e o Bartol Crouch Jr. e tudo mais. Então, cara, sem palavras pra esse livro aqui mesmo. Lembrando sempre que as análises das páginas pro YouTube começam sempre pela dedicatória. E a dedicatória de Cálice de Fogo é a seguinte: a Peter Rowling, a memória do Sr. Ridley e para Susan Sarandon, que ajudou Harry a vir à luz. Peter Rowling é o pai da J.K. Rowling, apesar deles não se falarem muito hoje em dia. Sr. Ridley é um parente antigo da Jo e ela pegou o seu nome, Ronald, pra colocar no próprio Rony, o amigo do Harry. E Susan Sarandon era uma amiga da J.K. Rowling que ajudou a cuidar da primeira filha da autora enquanto ela escrevia os primeiros Harry Potters ali e tudo mais. E agora sim, vamos para a análise do enredo. Na página 8, o Franco Bryce, que era o antigo jardineiro da família dos Riddle, que foi acusado injustamente de matar os pais e os avós do Voldemort, ele sempre afirmou em todos os depoimentos que a única pessoa que ele tinha visto perto da casa no dia do assassinato dos parentes do Voldemort tinha sido um adolescente estranho de cabelos negros e rosto pálido. E a gente vai descobrir futuramente aí que esse garoto era o próprio Voldemort. Porque sim, pra quem não sabe, é o Voldemort que mata o seu pai e os seus avós, e é sobre isso que fala o primeiro capítulo inteiro de Cálice de Fogo. Ainda na página 9, é descrito que a polícia nunca vira um laudo mais esquisito e que uma equipe de legistas tinha examinado ali os corpos dos mortos e não conseguiram encontrar sinal nenhum de morte, tá ligado? Tipo, nem envenenamento, nem esfaqueamento, nem estrangulamento, nem nada. E vocês sabem o porquê disso? Porque o Voldemort matou os seus parentes com a Avada Kedavra. E a morte por Avada Kedavra, tipo, não aparece nada, tá ligado? Não aparece nenhum corte na pele, não acontece nada. E é por isso que a polícia e os médicos nunca descobriram como o pai e os avós do Voldemort morreram. Na página 11, o Voldemort fala que o Rabicho tem que ordenhar a Nagini pra ele poder se alimentar. Só que daí tu para e pensa, a Nagini é uma cobra. Cobras são ovíparas e não mamíferas. E ovíparo não dá leite, só mamífero que dá leite. Então como que o Rabicho tinha que ordenhar a Nagini? Aí tu fala, René, não é erro de tradução. não, na versão em inglês o Voldemort também fala exatamente a mesma coisa. Só nos resta pensar que o ordenhar que a J.K. Rowling quis dizer era tipo tirar alguma espécie de veneno ou então alguma coisa parecida ali do corpo da Nagini pro Voldemort manter aquela forma primitiva lá que parece um nenenzinho todo mutilado e tudo mais. Na página 14, meus amigos, acontece provavelmente a coisa mais legal que eu vou falar nesse episódio, mas ela só vai ser complementada lá no fim do episódio, bem no finzinho mesmo. Eu vou dar o início
dela aqui e o final dela lá no final do vídeo, vocês vão entender o porquê. Enfim, voltando na página 14, o Voldemort diz pro Rabicho: vou deixá-lo realizar uma tarefa essencial para mim, uma que muitos seguidores meus dariam a mão direita para realizar. E daí o Rabicho fica incrédulo, ele fica abismado, ele fica: nossa, milord, você vai me dar uma tarefa tão importante? Mal sabe ele que no final... vocês já entenderam, né? Quem já leu o livro, quem já assistiu os filmes sabe o que acontece. Mas eu só vou voltar a mencionar isso lá no final do vídeo. Na página 24, o Harry vai mandar uma carta pro Sirius e ele tá contando como tá o cotidiano ali na casa dos Dursley e tudo mais. E ele fala o seguinte: Duda ficou com muita raiva e atirou pela janela o PlayStation. Pra quem não sabe, Cálice de Fogo se passa em 1994 e o Harry mandou essa carta lá em meados de junho, julho do mesmo ano. Só que acontece que o PlayStation 1 foi lançado no Japão só em dezembro de 1994 e nos Estados Unidos só em 1995. Então como que o Duda tinha um PlayStation em meados de junho, julho de 94? Não faz sentido. Primeira teoria: o Harry, sendo leigo nessa parte de videogame e tudo mais, ele pode ter confundido o nome, pode ser um videogame qualquer, e ele viu o anúncio na televisão de que iam lançar um tal de PlayStation, e daí ele pensou que o Duda tinha um PlayStation, mas na realidade não era. E teoria 2 é que antes do PlayStation sair de fato lá no Japão, alguns consoles meios de teste, digamos assim, foram enviados para os colaboradores da Sony para eles testarem o videogame e tudo mais, e sabe-se que alguns desses consoles foram parar nas mãos aí de outras famílias e tudo mais que compravam meio que legalmente. Então pode ser, numa hipótese meio viajada, que os Dursley tenham conseguido comprar o PlayStation antes do lançamento. E a terceira teoria é que a J.K. Rowling errou a data mesmo. Na página 58, o pai do Cedrico, o Amos Diggory, menciona os Lovegood pela primeira vez. Ele fala que os Lovegood já estão lá há uma semana, lá no acampamento para a Copa Mundial de Quadribol. E é muito legal ver que a J.K. Rowling já sabia da existência dos Lovegood, mesmo antes de introduzir a Luna pra gente no livro seguinte, em Ordem da Fênix. Na página 66, meus amigos, acontece aquela coisa que o fã de Harry Potter brasileiro lê e fica com um brilhinho nos olhos, o coração começa a palpitar. E é uma coisa de louco. O Rony diz que o Gui teve uma correspondente em uma escola no Brasil, e isto foi há anos. Então é uma confirmação que existe uma escola de magia no Brasil, que já saiu aí em Cálice de Fogo, ou seja, em 2001. É de conhecimento geral que no começo desse ano saiu um texto no Pottermore e tal, revelando o nome da escola de magia aqui do Brasil. Ela se chama Castelo Bruxo, todas as informações estão lá no Pottermore, eu vou colocar o link aqui na descrição pra tu descobrir tudo o que tu precisa sobre Castelo Bruxo, a nossa escola de magia do Brasil. Na página 68, o Fred e o George Weasley demonstram que seriam ótimos professores de adivinhação lá em Hogwarts. E vocês vão entender o porquê. Eles vão apostar com o Ludo Bagman, um personagem que foi cortado aí dos filmes, então só quem lê o livro sabe quem é o Ludo. Enfim, eles vão apostar com ele o que vai acontecer na final da Copa e tudo mais. E eles falam o seguinte: nós apostamos 37 galeões, 15 ciclis e 3 nukes que a Irlanda ganha, mas Vitor Krum captura o pomo. Ou seja, eles realmente acertam o que acontece na final. Isso é bizarro, eu já pesquisei como eles conseguiram acertar isso, a J.K. nunca falou nada, nos resta pensar que foi muita sorte dos gêmeos. Meus amigos, na página 150 acontece uma coisa um pouco obscena nesse livro, vocês já vão entender o porquê. A Lila Brown, que é a futura namoradinha do Rony lá em Enigma do Príncipe, fala que ela viu Urano em uma das aulas de adivinhação que eles estão estudando os planetas e tudo mais. E daí o Rony diz o seguinte: posso dar uma olhada no seu Urano também, Lila? Aí tu fala, tá, dá uma olhada no seu Urano, não quer dizer muita coisa, mas pega o livro em inglês pra tu ver. Eu vou colocar a mulherzinha do Google Tradutor falando, porque eu vou falar e eu vou falar errado, e a mulher do Google Tradutor vai falar certo. Pera aí. Ó, a escrita do que o Rony fala é exatamente essa que vai aparecer na tela, tá? É o que tá no livro, eu não tô inventando que o Rony falou isso. E vamos lá, mulherzinha do Google Tradutor. Can I have a look at Uranus too? Isso é o que o Rony fala. Can I have a look at Uranus too? Ok? Agora vamos mudar esse Uranus pra Your Anus, ou seja, seu ânus em português. Eu sei que é obsceno, mas eu preciso falar isso. Vamos lá. Your Anus. Agora fala de novo, mulher do Google. Can I have a look at Uranus too? Vocês viram que não tem basicamente diferença nenhuma na pronúncia? Ou seja, o Rony basicamente falou que queria olhar o ânus da Lila. Desculpa, eu sei que ofende, eu sei que é chocante, mas a J.K. Rowling extrapolou um pouco nessa frase, eu acho, né? Mas tudo bem, vamos pro próximo. E agora vamos a mais um erro daqueles que eu já tô cansado de falar aqui nos vídeos das páginas pro YouTube, que são aqueles famosos erros de datas. As datas do mundo bruxo nunca batem com as datas da vida real. Na página 175 é descrito que as delegações de Beauxbaton e Durmstrang chegarão às 6 horas, sexta-feira,
30 de outubro. Mas se tu vai olhar um calendário do ano de 1994, como eu já falei várias vezes, o dia 30 de outubro de 1994 caiu numa sexta e não num domingo. E isso me deixa puto, já vou explicar o porquê. Porque no começo do livro é dito que a final da Copa Mundial de Quadribol caiu numa segunda. E posteriormente a gente vai descobrir que essa final foi no dia 22 de agosto. Se tu olha no calendário de 94, o dia 22 de agosto realmente caiu numa segunda. Ou seja, a J.K. Rowling acertou. E daí como é que no mesmo livro, depois do dia 30 de outubro, não cai no mesmo dia, tá ligado? Que calendário louco é esse que a J.K. Rowling usa pra escrever os livros dela que eu não sei? Eu sei que esse detalhe é meio tosco, muita gente fala, nossa Renir, tu não deve ligar pra isso, mas é que eu sou muito detalhista. Eu gosto de ler e realmente analisar tudo, isso me deixa muito brabo, sério. Na página 204 acontece um negócio que eu nem deveria mencionar aqui no vídeo, porque como eu falei no início, meu intuito não é fazer um livro versus filme, mas a gente precisa deixar uma coisa muito clara. Você depositou o seu nome no Cálice de Fogo, Harry? Perguntou Dumbledore calmamente. Calmamente. Ou seja, não aquela merda que acontece no filme de Cálice de Fogo, que o Dumbledore chega, só falta ele enfiar uma espada no peito do Harry, de tão puto que ele tá naquela hora. Mas relevemos isso, já passou, né, e vamos pro próximo tópico aqui. Desculpa mencionar outro erro de data aqui, mas na página 207 é dito que a primeira tarefa vai acontecer no dia 24 de novembro. Depois, na página 232, a Cho vai desejar boa sorte pro Harry e ela fala o seguinte, boa sorte na terça-feira. Ou seja, de acordo com o Cálice de Fogo, dia 24 de novembro caiu numa terça-feira. Mas de acordo com o calendário de 1994, o dia 24 de novembro caiu numa quinta. Só isso mesmo. Cara, na página 221 acontece provavelmente a maior injustiça dos livros de Harry Potter. E é provavelmente a parte que eu fico mais puto enquanto eu tô lendo. E eu não quero criar nenhuma treta aqui de Snape herói, Snape vilão, Snape bonzinho, Snape malzinho. Mas essa cena é muito injusta, cara. O Malfoy sem querer lança um feitiço na Hermione que faz os seus dentes ultrapassarem o seu decote. Então o dente da Hermione tava aqui, caralho. Tava aqui. O Snape olha pra ela e fala o seguinte, não vejo diferença alguma. Ah, que legal, cara. Ô, tu é um cara muito legal. Quer um prêmio, quer um balão, quer uma estrela, um sorvete, um chocolate quente, sei lá. Mano, na moral, eu não consigo não ficar puto lendo essa parte do livro. Defensores do Snape, defendam ele o quanto vocês quiserem, mas admitam que nessa cena ele foi muito cuzão. Na página 267, o Rony e o Harry estão conversando sobre o Karkaroff, sobre o Malfoy, sobre várias paradas. E ele diz o seguinte, você se lembra do que Malfoy disse no trem? Que o pai dele era amigo de Karkaroff? Mas esse diálogo em especial que eles estão falando aí do trem acontece na página 126 e termina na página 127, que o Malfoy tá lá no trem falando várias paradas e ele não menciona em momento algum o Karkaroff no meio da conversa, tá ligado? Então como que o Rony fala que ele mencionou se ele não mencionou? Já na página 306 acontece uma coisa muito legal, onde o Dumbledore possivelmente menciona a Sala Precisa pela primeira vez nos livros de Harry Potter. Apesar de não ser muito explícito, parece muito que é. O Dumbledore tá falando pro Karkaroff que nem mesmo ele conhece todos os segredos de Hogwarts e tudo mais, que um dia a caminho do banheiro ele virou para o lado errado e se viu em um aposento de belas proporções que nunca vira antes e que continha uma coleção realmente magnífica de penicos. E que depois, quando ele voltou para investigá-lo mais de perto, ele descobriu que o aposento desapareceu. E apesar dele falar depois disso que ele nunca mais conseguiu achar a sala, provavelmente ele só falou isso meio que para concretizar o que ele tinha dito, de que ele não conhecia todos os segredos de Hogwarts. E por que eu tô falando isso? Porque em um texto que a J.K. Rowling postou no Pottermore há um tempo sobre o espelho de Orzhov, ela diz que o Dumbledore retirou o espelho da Sala Precisa, ou seja, o espelho tava lá na Sala Precisa perdido, o Dumbledore achou ele e levou ele lá pra salinha que o Harry acha em Pedra Filosofal. Então provavelmente o Dumbledore tava falando, ah não, eu não conheço todos os segredos do castelo, e meio que falou que nunca mais achou a sala. Mas é claro que o Dumbledore conhece a Sala Precisa, como a própria J.K. Rowling já afirmou. Ah, e só pra complementar, eu acho isso muito legal, a gente só vai descobrir a Sala Precisa efetivamente em Ordem da Fênix, mas em Cálice de Fogo já tem uma pequena menção a ela. Uma curiosidade legal acontece na página 307, onde a Hermione estava tentando ensinar o Krum a pronunciar o seu nome corretamente e que ele não parava de chamar ela de Hermione. E a J.K. Rowling colocou isso no livro porque na época que Cálice de Fogo saiu, em 2001, muita gente ainda não sabia como se falava o nome da Hermione. Aí tu fala, ah, Renê, é tão fácil, Hermione, como se escreve? Não, Hermione é em português. Pra quem não sabe, em inglês, tipo Hermione, sei lá, é um bagulho muito bizarro, nem eu sei falar direito. Mas vocês entendem a necessidade de realmente explicar como se fala, e é por isso que a J.K. botou isso no livro. Vamos lá, na página 308
412, o Snape tira 10 pontos da Lufa-Lufa por causa de um aluno chamado Fawcett. E não é a MC Melody. Mas na página 193, o Dumbledore fala que a Fawcett é da Corvinal. Teoria: pode ser que sejam duas pessoas diferentes, duas irmãs ou dois irmãos que caíram em casas diferentes, o que eu acho muito difícil, tenho quase certeza que é a mesma pessoa e que talvez isso seja um erro. Na página 333, o Dumbledore menciona o Aberforth pela primeira vez. Aberforth, irmão do Dumbledore, pra quem não sabe. E isso é muito legal porque o Dumbledore já menciona ele em Cálice de Fogo, sendo que em Ordem da Fênix não é mencionado o nome dele nenhuma vez, em Enigma do Príncipe também não. A gente só vai realmente voltar a falar sobre o Aberforth em Relíquias da Morte. Aí tu fala, Renier, mas o Aberforth aparece em Ordem da Fênix, ele é o dono do Cabeça de Javali. Sim, eu sei que ele é o dono do Cabeça de Javali, mas não fala que ele é o Aberforth, só fala que ele é o dono do Cabeça de Javali. Não fala que ele é o irmão do Dumbledore nem nada assim. E é muito legal isso, porque novamente, ele só vai ser importante pra Relíquias, mas a J.K. Rowling já sabia o nome dele em Cálice de Fogo, e essa mulher é genial, eu quero beijá-la. Já na página 402 existe um erro de tradução das versões brasileiras, onde é dito que o Cedrico vinha subindo da sala comunal da Corvinal, mas o Cedrico é da Lufa-Lufa. Mas na versão britânica é dito que o Cedric come up from the Hufflepuff Common Room, ou seja, Hufflepuff e não Ravenclaw, ou seja, erro de tradução, ok? Na página 409, provavelmente temos a primeira aparição do patrono do Dumbledore em toda a série Harry Potter. O patrono do Dumbledore, pra quem não sabe, é uma fênix, ok? Vamos lá. O diretor ergueu a varinha e apontou-a para a cabana de Hagrid. Harry viu-a disparar uma coisa prateada que voou entre as árvores como um pássaro fantasmagórico. Provavelmente uma fênix, até porque o Dumbledore aponta esse suposto patrono pra cabana do Hagrid e, tipo, 2 minutos depois, o Hagrid já aparece na floresta. Ou seja, ele recebeu a mensagem do Dumbledore através do seu patrono, porque sim, pra quem não sabe, é possível fazer isso, comunicação entre patronos, e provavelmente era o do Dumbledore. Na página 450, a J.K. Rowling prova pra gente que existe amor à primeira vista. Fleur Delacour, Harry notou, espiava Guy com grande interesse por cima do ombro da mãe. Ou seja, na primeira vez que a Fleur viu o Guy em Cálice de Fogo, ela já se interessou por ele e posteriormente eles casarão e terão filhos maravilhosos que vão para Hogwarts, e é isso aí. Já na página 451, a Molly revela pra gente que o nome do guarda-caça antes do Hagrid era Og. E vocês já vão entender por que isso não faz muito sentido e por que eu tô falando isso nesse vídeo. A Molly nasceu em 1949 e foi pra Hogwarts em 1961. O Hagrid foi expulso de Hogwarts em 1943 e a gente sabe que depois que ele foi expulso, ele continuou em Hogwarts como guarda-caça. Aí tu pensa, tá, mas se ele foi expulso em 1943, como que em 1961 o guarda-caça se chamava Og? E uma teoria que existe por aí é que provavelmente o Hagrid não virou guarda-caça, tipo, logo em seguida que ele foi expulso, sabe? Até porque ele tinha 13 anos, como que ele ia assumir uma função tão importante assim numa escola, tendo 13 anos? A teoria diz que talvez o Hagrid fosse um ajudante desse tal Og, e depois ele foi virar guarda-caça de verdade só quando o Og se aposentou. Agora vamos à página 469, que vai acontecer finalmente aquele negócio que eu falei lá no início do vídeo, que eu ia complementar no final. Rabicho esticou a mão direita à frente, a mão em que faltava um dedo. Segurou o punhal com firmeza na mão esquerda e ergueu-o. E a J.K. Rowling não menciona o que acontece aqui, mas a gente sabe que ele corta a mão direita. E velho, vocês conseguem entender a genialidade da J.K. Rowling? Tipo, lá no início do livro ela fala, num tom completo de ironia do Voldemort, que o Rabicho ia fazer uma tarefa que muitos servos dariam à mão direita. Mas no final, ele teve que dar a mão direita de verdade, ele não tava falando de zoeira. Mano, sério, quando eu li isso agora da última vez, eu fiquei muito de cara, porque eu não tinha percebido das outras vezes, tá ligado? E eu só afirmo aqui novamente que eu quero dar um beijo na J.K. Rowling, a única coisa que eu consigo falar é isso. Na página 507, o Harry tá explicando pro Dumbledore o que aconteceu lá no cemitério, quando o Voldemort voltou e tudo mais. E ele fala que o Voldemort utilizou o próprio sangue do Harry pra fazer a poção pra ele retomar o seu corpo. E é descrito que o Harry viu um brilho que lembrava triunfo nos olhos do diretor após o Harry falar isso. E meus amigos, vocês sabem o porquê desse triunfo? Porque posteriormente nos outros livros, se eu não me engano, é em Relíquias da Morte, a gente vai descobrir que o maior erro da vida do Voldemort foi ter retomado o seu corpo usando o sangue do Harry, cara. Ele poderia ter usado o sangue de qualquer outro inimigo dele, qualquer outra pessoa que algum dia já tenha enfrentado ele, sabe? Não precisava ser o Harry. Ele usa o sangue do Harry porque ele acredita que fazendo isso, ele vai voltar com muito mais força, porque o Harry foi aquela pessoa que quase matou ele
ele e tudo mais, mas mal sabia ele que fazendo isso, ele tava fudido. Depois disso, a gente vai descobrir que o Voldemort não podia matar o Harry, porque a proteção que a Lilian passou pro Harry na época que ela morreu, agora corria no sangue do Voldemort. E isso impossibilitava ele de matar o Harry. Vocês conseguiram entender? Eu não sei se eu expliquei direito, eu espero que eu tenha, mas eu acho isso genial. O Dumbledore com um triunfo nos olhos, porque ele já sabia que isso aconteceu e que isso tinha sido um erro do Voldemort. Nas páginas 518 e 519, logo em seguida que o Dumbledore e o Fudge brigam e tal, brigam entre aspas, né? Onde o Fudge não acredita que o Voldemort voltou efetivamente. Quando o Fudge vira as costas, não acreditando, o Dumbledore já começa a reunir a Ordem da Fênix antiga na mesma hora. Eu acho isso muito foda, porque a J.K. Rowling não menciona isso em nenhum momento, sabe? Ela só fica falando: temos trabalho a fazer, Molly, estou certo em pensar que posso contar com você e Arthur. Depois ele fala: agora tenho trabalho para cada um de vocês. Sirius, preciso que você comece imediatamente. Alerte Remo Lupin, Arabella Fig, Mandando Fletcher e a turma antiga. Então é muito foda ver isso, sabe? Ele recrutando todo mundo e a gente não sabendo, tipo, epa, pera lá, que merda ele tá fazendo. E daí em Ordem da Fênix a gente finalmente vai descobrir o que que era. Ali pertinho na página 520 acontece um pedido do Dumbledore pro Snape, que provavelmente foi a hora que o cu do Snape deu aquela famosa trancada. E ele diz: Severo, você sabe o que preciso lhe pedir para fazer. Se estiver disposto, se estiver preparado. E o Snape diz: estou. O professor parecia um pouco mais pálido do que o habitual e seus olhos frios e negros brilharam estranhamente. E meus amigos, nessa hora o Dumbledore estava pedindo pro Snape ir de encontro ao Voldemort para exercer o seu lado e a sua função de espião duplo. Então ele ia chegar lá no Voldemort, ia falar que ele não se reuniu a eles lá no cemitério quando o Voldemort efetivamente chamou todo mundo, porque ele não podia sair debaixo dos olhos do Dumbledore, porque ele tinha que manter o disfarce e tudo mais. Então, velho, essa parte é muito foda. Eu já cansei de falar que o Snape é o personagem mais bem construído pela J.K. Rowling, apesar de eu não gostar dele, mas isso é uma opinião pessoal. A gente não pode negar que a subhistória dele e esse lado de espião duplo que ele tem que assumir é muito foda mesmo. Na página 521, quando eles ainda estão lá na ala hospitalar e tudo mais, é dito o seguinte: ouviu-se uma pancada e a senhora Weasley e Harry se separaram. Hermione estava parada junto à janela e apertava alguma coisa com força na mão. E na página 530, a Hermione admite que o que ela estava fazendo nessa hora era prender a Rita Skeeter, porque pra quem não sabe, pra quem não lê o livro, porque no filme isso não existe, a Rita Skeeter é um animago, ela pode se transformar em besouro. Ela fala: apanhei-a no peitoril da janela da enfermaria. E o que eu quero dizer com isso? Por que eu tô mencionando isso? Porque a J.K. Rowling, ela não precisava ter falado lá na página 521 que a Hermione tinha apertado alguma coisa com força. Podia ser uma coisa aleatória, sabe? Ela podia simplesmente chegar na página 530 e falar que tinha pego a Rita Skeeter de outra maneira. Mas a J.K. Rowling é tão foda que ela gosta de falar esses mínimos detalhes pro leitor ficar maravilhado, assim como eu também tô agora. E não só isso, na página 421 temos o seguinte: Harry ouviu um inseto zumbir suavemente em algum lugar atrás da cortina. E depois a gente vai descobrir que esse inseto que o Harry ouve era a Rita Skeeter quando ela ficava bisbilhotando as atitudes do Harry ali em Hogwarts secretamente. Novamente, ela não precisava falar que tinha um inseto ali, tá ligado? Mas ela fala pra gente ficar maravilhado e a gente fica. E pra encerrar, na página 523, a Molly vai perguntar pro Dumbledore se o Harry podia ir direto pra toca antes de ir pros Dursley, sabe? Pra passar as férias e tal. E o Dumbledore não deixa, e o Rony fala que ela disse que Dumbledore tem lá as razões dele. E essas razões do Dumbledore a gente vai descobrir posteriormente que é nada mais nada menos aquele negócio de que o Harry precisa voltar pra casa dos Dursley todo ano pra renovar, digamos assim, a proteção sanguínea que a Lilian passou pra ele na hora da sua morte. Aí tu fala: Renier, isso não faz sentido. e eu respondo: claro que faz. O contato sanguíneo que o Harry tem com a Lilian é através da Petúnia. Elas têm o mesmo sangue correndo nas veias. Então o Harry precisa voltar todo verão pra perto da Petúnia, nem que seja um dia, 2 dias, qualquer coisa, só pra proteção se renovar. Aí depois ele já pode ir pra toca, já pode ir pra onde ele quiser. E a análise que eu tinha pra fazer era basicamente essa, galera. As considerações finais que eu tenho pra falar sobre esse livro são as seguintes: esse livro é muito foda. Eu ainda tô relendo a série de novo, como vocês sabem, né? Mas até agora, dos 4 que eu já terminei de ler, Cálice de Fogo tá sendo meu preferido. Eu costumo falar que Enigma do Príncipe é o meu livro preferido. Vamos ver se ele continua sendo meu preferido até eu terminar de ler a saga de novo. Segunda consideração: o capítulo onde o Bartô Jr. conta pro Dumbledore toda a história que ele teve que fazer pra entrar em Hogwarts, pra enganar todo mundo. A história da Wink também, que foi completamente cortada. Velho, é muito foda, porque tu passa o livro inteiro pensando uma coisa e no final, com um capítulo, a J.K. Rowling desconstrói isso tudo, e ela desconstrói de uma maneira magnífica, velho. Tipo, no início do livro é dito que a Wink tava lá na Copa Mundial de Quadribol e que tinha uma cadeira vazia
vazia ao lado dela, que supostamente ela tava guardando pro Bartol Crouch, não o Júnior, o pai mesmo. E no final do livro a gente vai descobrir que na realidade a cadeira não tava vazia. O Bartol Júnior tava escondido ali embaixo com uma capa de invisibilidade. Essa é só uma das coisas de exemplo que eu tenho pra falar, mas velho, é muita coisa e eu fiquei maravilhado quando eu li esse capítulo. E também o capítulo onde o Dumbledore e o Fudge brigam, o Dumbledore tentando provar ali por A mais B, tipo, tava muito na cara que o Voldemort tinha voltado, mas o Fudge é burro e não quer acreditar. E no fim ele entra no cano por causa disso, mas é muito bom tu ver que o Dumbledore já tinha todos os planos na mente dele articulados. Ele menciona nesse capítulo que é pra Minerva ir chamar o Hagrid e a Madame Maxime, que ele tem que dar uma tarefa pra eles, e depois de Ordem da Fênix a gente vai descobrir que essa tarefa é ir conversar com os gigantes e tal. Então em Cálice de Fogo o Dumbledore já sabia tudo o que ele tinha que fazer pra evitar a ascensão do Voldemort no futuro, e a J.K. Rowling deixa isso muito claro e do jeito maravilhoso que só ela consegue passar pra gente. E se não fosse o Dumbledore, cara, o mundo bruxo estaria em péssimas condições, sério, muito mesmo. E é isso, galera, o vídeo finalmente vai ficando por aqui. Vocês perceberam que esse vídeo foi um pouco mais longo, porque Cálice de Fogo é um livro mais longo, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo e também estão aqui na descrição do vídeo. Me segue em tudo lá pra não perder nada que eu faço aí da minha vida. Se é a primeira vez que tu assiste um vídeo aqui no canal, não esquece de se inscrever. Aperta no botão inscrever-se aqui embaixo que a gente vai ficar junto por muito tempo. Ah, e se tu assistiu até aqui, por favor, comenta o que tu achou da ceninha no começo lá do vídeo, que eu fiz com todo amor e carinho. Eu tô tentando dar uma inovada no canal, pra quem não percebeu. E essas ceninhas são pra mim a maneira mais legal que eu encontrei de fazer isso. Então comenta o que tu achou dela e tudo mais, o que eu posso melhorar. E a gente vai se falando, beleza, galera? Mas o vídeo vai ficando por aqui, então a gente se vê num próximo. Valeu! E é nóis!